Glória a Deus. Aleluia. Então olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado, dá um sorriso para ela e diga para ela o seguinte: hoje você vai viver algo inédito com Deus. Amém? Quantos creem nisso? Esse é o tema da palavra dessa noite, de que eu e você podemos experimentar algo inédito com Deus. Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34. Marcos, capítulo 6, a partir do verso 34. A Bíblia diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é um deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua presença aqui nesse lugar, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, na vida de cada membro, de cada visitante, de cada pessoa que entra por essa porta. Pai, nós te pedimos agora e fale conosco, através da Tua palavra, que possamos sair daqui hoje na convicção de que o Senhor fará algo inédito nas nossas vidas, que aquilo que ninguém viu, ninguém ouviu, ninguém imaginou, é o que o Senhor tem preparado para nós, e nós viveremos individualmente, nós viveremos como família, nós viveremos como igreja, no nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um texto muito conhecido, que é o texto onde nós aprendemos sobre a história, sobre os 5 pães e os 2 peixes. Tem uma música muito antiga que dizia o seguinte: quem poderia imaginar que um menino iria ajudar a alimentar uma multidão? Quem conhece essa música? Quem lembra? Quem é dessa época? Isso é 4 por 1. Quem poderia imaginar? Eu não vou cantar aqui não para não estragar os ouvidos dos irmãos. Mas tinha essa música, e essa música fez esse texto ficar muito conhecido. 5 pães e 2 peixinhos. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que aquele contexto como um todo, foi um contexto inédito para quem vivenciou. Jesus operando algo inédito. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos o milagre da multiplicação. E quando nós vemos que o Senhor multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão, nós podemos ver que a multiplicação, ela é um milagre. A multiplicação, ela é um milagre de Jesus. A provisão é um milagre. A abundância que Jesus ofereceu é um milagre. Não é fruto de sorte, não é fruto do acaso,
não é fruto da normalidade, não foi uma coincidência que aqueles pães viraram um alimento para a multidão. Foi um milagre que Jesus operou. E como cristãos, nós precisamos ser pessoas que acreditam em milagres, amém? Nós não acreditamos no acaso, nós não acreditamos na coincidência, nós acreditamos que Jesus faz milagres. E o mesmo Jesus que fazia milagres no passado, é o mesmo Jesus que continua fazendo milagres hoje. E nós como igreja, nós estamos precisando de um milagre financeiro para a compra do nosso terreno. E nós veremos o Senhor agindo nesse milagre, amém? Nós veremos os 5 pães e 2 peixes que nós estamos oferecendo para Jesus, através dessa campanha, sendo multiplicados para alimentar uma multidão, amém? Então o milagre da multiplicação, ele também pode acontecer na sua vida. Porque Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. E se nós pararmos para olhar, naquela época, como que eram contabilizadas as pessoas? Através dos homens. Tanto que o texto, ele diz que cerca de 5.000 homens foram alimentados. Mas imagina-se que tinham mais pessoas, as esposas, os filhos. Então vamos supor que se cada homem fosse casado, nós teríamos 10.000 pessoas. Se cada família tivesse um filho, seriam 15.000 pessoas. Se tivessem 2 filhos, seriam 20.000 pessoas. Ou seja, 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de aproximadamente 15.000, 20.000 pessoas. E aí eu te pergunto, como isso é possível? É sorte? É coincidência? É acaso? Não, é milagre. Milagre que Jesus pode fazer. E tudo começa quando um menino oferece o que ele tinha, o seu próprio lanche, 5 pães e 2 peixes. E aí talvez seja a sua pergunta, mas por que esse milagre aconteceu? Por que Jesus operou esse milagre? E a resposta é porque Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus tinha compaixão, se preocupava, se importava com as pessoas. No versículo 34, a Bíblia diz: quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão, porque eram como as ovelhas sem pastores. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então Jesus viu uma grande multidão, Jesus teve compaixão. Jesus supriu as necessidades daquelas pessoas. Jesus supriu as necessidades da mente, ensinando aquelas pessoas sobre o reino de Deus. Jesus supriu as necessidades físicas daquelas pessoas, curando os enfermos, libertando os cativos. Jesus supriu a necessidade material, alimentando o povo, tapando a barriga, acabando com a fome daquelas pessoas. Jesus supriu a necessidade espiritual, porque Ele, o próprio Deus, estava presente. Jesus sempre cuida dos seus. E talvez você esteja aqui hoje, desempregado, desesperado, sofrendo, mas eu quero te dizer que Jesus se importa com você. Olhe para essa pessoa bonita que está do seu lado, dá um sorriso para ela e diga para ela o seguinte: Jesus se importa com você. Amém? Então não existe um problema que é grande demais, com que Jesus não se importe com você. E não existe um problema pequeno demais, com que Jesus não se importe com você. Afinal, você não é qualquer pessoa. Você é criação dEle, para a glória dEle. Então o Senhor sempre vai estar ao seu lado. Você sempre vai estar acompanhado do Senhor. E no texto que nós lemos, Jesus então leva os seus discípulos a experimentarem algo inédito também, a experimentarem esse milagre da multiplicação. E o texto diz no versículo 35, já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é um deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes você algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Meus irmãos, 200 denários
era equivalente a 1 ano de trabalho daqueles homens. Então, por isso que eles questionam ao Senhor: como assim? O que nós podemos fazer? Nós não temos recursos. E os discípulos tinham dificuldades. O lugar é deserto, a hora estava avançada, era uma multidão muito grande que eles precisavam alimentar, eles não tinham recursos, muito menos aonde comprar. Meus irmãos, quantas vezes nós estamos num cenário parecido? Nós estamos diante de circunstâncias que não são favoráveis para nós. E aqueles homens, então, mesmo sendo discípulos de Jesus, eles pensaram na alternativa mais fácil. Qual alternativa era essa? Manda esse povo embora. Deixem que eles se preocupem com o que eles vão comer. Já está avançado, já deu nossa hora. Nós já estamos fazendo aqui, a gente já está fazendo a nossa parte. Agora eles que se virem para conseguirem algo para comer. Ou seja, eles estavam transferindo a responsabilidade do que cabiam a eles a fazer. Porque Jesus disse: deem-lhe vocês algo para eles comer. Meus irmãos, quantas vezes nós transferimos a responsabilidade daquilo que cabe a nós fazer? Quantas vezes escolhemos talvez o caminho mais fácil porque vai custar algo para nós? Ou quantas vezes nós deixamos de experimentar e vivenciar milagres com Jesus porque nós escolhemos o caminho mais fácil? Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho de Deus para você. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho onde você vai experimentar o milagre de Deus para você, porque afinal, se for fácil, você consegue fazer, mas é quando é difícil que você depende do agir de Deus. É quando é difícil que você olha para os céus e fala assim: só Jesus para fazer isso, multiplicar 5 pães e 2 peixes em 5 mil, 10 mil, 15 mil. Só Jesus para fazer 17% virar 100% em 20 dias. Mas Jesus pode fazer. Nós estamos num lugar de dependência do Senhor. Mas a gente precisa fazer o que cabe a nós fazermos. E aí talvez você olhe para esse desafio financeiro da igreja e você fala assim: está difícil demais, está muito em cima, o prazo está curto. Como será que a igreja vai fazer para dar conta disso? E o Senhor está falando para você: dê você de comer a eles. Seja você o canal da multiplicação. E aí talvez você se pergunte: aonde está esse dinheiro? Aonde nós vamos conseguir tanto dinheiro em pouco prazo? Olhe para essa pessoa que está do seu lado, cutuca ela e fala assim: está no seu bolso. Olha aí, ó. Pronto, problema resolvido. Olha só quantos bolsos cheios de dinheiro. E meus irmãos, isso aqui não é só uma brincadeira. E aí você fala assim: mas eu não tenho dinheiro. Quem dera, meu irmão, receba essa palavra que o dinheiro vai estar no teu bolso. Deus vai te abençoar tanto que você vai ser um abençoador. Deus vai te fazer prosperar tanto que vai estar no teu bolso o dinheiro. Pastor, deixa comigo que essa oferta de 20 mil é minha, essa oferta de 10 mil é minha. Glória a Deus. Então o seu bolso não é um lugar para você: como vai ser? Não, eu tomo posse dessa palavra, Senhor, que eu possa ter tantos recursos, que o Senhor possa me fazer prosperar tanto, que eu vou abençoar outras pessoas, que eu vou ofertar os meus 5 pães e 2 peixes para uma multidão ser alimentada. E nós estamos falando sobre a UGB, não é um alimento físico, mas é um alimento espiritual. Milhares de pessoas, eu acredito, que vão passar por aquele lugar e vão ser alimentadas espiritualmente. Famílias vão ser restauradas, projetos vão ser iniciados pela semente e pelo aquilo que você oferece para Jesus hoje. Então você tem que tomar posse dessa palavra. Nós temos esse sonho e ele vai ser alcançado com o milagre de Deus. Eu sei que Deus ele está fazendo porque tem muitos testemunhos, meus irmãos. Eu falei aqui mais cedo, nós estamos vivendo uma estação como igreja, e você consegue discernir isso. De uns 2 anos para cá, onde nós estamos vivendo um kairós de Deus, uma janela do tempo de Deus, onde o tempo de Deus está invadindo o nosso tempo, e as coisas estão sendo aceleradas. Meus irmãos, essa oportunidade da compra da UGB, é um sonho muito antigo da igreja. A gente nem fazia ideia, né, que a gente está vivendo isso esse ano. Era um sonho antigo, uma faculdade de mais de 20 anos aqui no bairro, mas sempre foi um sonho. Por que Deus não deu antes? Por que Deus ele não nos deu depois? Por que Deus está nos dando justamente nesse ano?
nós estamos debaixo de uma palavra, de que é um ano de conquistas. Então o Senhor não nos deu antes, o Senhor não está nos dando depois, Ele está nos dando agora, porque Ele se move por palavras, Ele se move por estações, e a nossa igreja está vivendo um tempo de avivamento, um tempo sobrenatural de Deus, onde a única justificativa que nós podemos falar é a graça. Não é sobre aquilo que nós estamos fazendo apenas, não é sobre aquilo que os pastores podem fazer, os membros podem fazer, é a graça de Deus sendo manifestada aqui neste lugar, porque existe um povo que está aqui disponível e querendo viver esse tempo, amém? Tem um povo aqui que está com o coração ardendo para fazer parte do que Deus quer fazer nessa geração, e o Senhor está encontrando em nós pessoas fiéis, amém? E nós seremos fiéis com aquilo que Ele está nos entregando nesse tempo, amém? Então nós cremos, e muitas coisas estão acontecendo, muitas doações. Pastor, não sabia do bazar. O bazar, meus irmãos, não vai terminar hoje, ele vai continuar nos próximos finais de semana. Então, se você não teve a oportunidade de trazer as suas coisas, se você pode trazer ainda essa semana, nós vamos estar aqui abençoando o bazar, somando forças. Você pode compartilhar com a sua família para vir aqui ao bazar e pegar, aquela bolsa top que você estava esperando, pesquisando, no precinho aqui, no precinho. Pastor Austin já mandou recado aqui, todas as mulheres iluminadas estão aqui, queimando para vir no bazar, porque antes elas iam comprar carinho, né, pastor? Elas gostavam do carinho. No bazar fashion da igreja vai ser baratinho, olha só que coisa boa. Então as iluminadas estão sedentas para passar no bazar, mais uma vez, passe ali no bazar no final do culto e já separa já a sua roupa, presente de Natal, está aqui, bazar fashion, coisas boas, baratas e novas. Então nós precisamos entender que a nossa vida é por algo muito maior, e tudo aquilo que nós entregamos nas mãos de Jesus, Ele faz um milagre. Então Jesus desafiou os seus discípulos, e os discípulos foram, separaram as pessoas, e o texto vai dizer que todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então o milagre, em primeiro lugar, da multiplicação, ela aconteceu porque tinham pessoas disponíveis, tinha um menino disponível que sacrificou aquilo que ele tinha, tinha um menino que entregou aquilo que ele tinha, ele entregou o que tinha nas mãos para Jesus, e milhares de pessoas foram alimentadas. Eu quero te dizer essa noite, que a sua semente abrirá um caminho de abundância na sua vida, a sua semente abrirá um caminho de multiplicação na sua vida e nas pessoas ao seu redor, amém? Quantos creem essa palavra? Porque você está semeando no reino, você está entregando na mão da pessoa certa. Tudo o que nós entregamos nas mãos de Jesus, Ele faz o sobrenatural acontecer. Amém? E talvez a sua pergunta seja: o que aconteceu com aquele garoto que entregou os 5 pães e 2 peixes? O que acontece quando você entrega o que você tem nas mãos de Jesus? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. O primeiro princípio: quando você entrega o que você tem nas mãos de Jesus, você faz o que você nunca fez antes. Versículo 36, a Bíblia diz: manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer. Versículo 38, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Então, quando nós olhamos para a história, você vê que o número não batia, as informações não estavam dando um resultado positivo, tinha um déficit enorme, eram 5 pães e 2 peixes para uma multidão. Mas ao colocar os 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus, o menino fez o que ninguém tinha feito antes. Entenda que eu e você, nós não podemos fazer milagres, nós não temos poder para realizar milagres, mas nós podemos colocar o que temos nas mãos de Jesus e Jesus realizar um milagre. Eu fico imaginando aqueles discípulos
Pense comigo logicamente. 5 pães e 2 peixes. Como matemática, como 1 mais 1 é 2. Pense comigo de maneira lógica. 5 pães e 2 peixes. Alimentam 10.000 pessoas, sim ou não? Agora imagine então para os discípulos. Imagine a cena. Eles colocando o que eles tinham ali, ó, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, Jesus. E Jesus falou assim, ó, então manda todo o povo sentar. Como se Jesus falasse, não, a gente tem o suficiente. Pode pedir para eles se organizarem aí que vai ter alimento para todo mundo. Imagine para os discípulos. Imagine se fosse para você hoje. Jesus te dando 5 pães, você dando 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Jesus falou assim, ó, pode falar para essa multidão aí de 10, 15, 20 mil pessoas que eles podem sentar porque vai ter alimento para todo mundo. Logicamente, é impossível. Mas a boa notícia é que nós servimos ao Deus do impossível, não é verdade? Então para Deus faz sentido. Então aqueles discípulos vivem algo inédito, porque eles fazem o que eles nunca fizeram antes. Eles se colocam numa brecha para realizar coisas que eles não tinham realizado antes. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ver uma multiplicação quando você soltar da sua mão e colocar na mão de Jesus. Talvez você está vivendo uma estação de tanto restrimento, de tanta restrição, de tanto pouco, porque está na sua mão. Tira da sua mão e coloca na mão de Jesus e você vai ver multiplicação. Então pare de segurar aquilo que é para estar nas mãos de Jesus. Enquanto a oferta estiver na sua mão, ela é apenas uma semente, mas quando você coloca nas mãos de Jesus, ela se torna um milagre. E quando você ofertar o que está na sua mão, a sua mão fica livre para receber aquilo que Deus tem para te entregar. Se você está segurando tudo na sua mão, com que mão você vai receber aquilo que Deus tem para te entregar? Agora, quando você oferta, quando você é generoso, a Bíblia fala que o generoso, ele prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Então, quando você coloca nas mãos de Jesus, você faz o que você nunca fez antes. O segundo princípio, quando você coloca nas mãos de Jesus, você vê o que você nunca viu antes. O texto vai dizer para a gente no versículo 41, tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Meus irmãos, aqueles homens começaram a ver algo que eles nunca tinham visto antes. 5 pães e 2 peixes, logicamente, não funciona. Mas eles estavam vendo com os próprios olhos 5 pães e 2 peixes alimentando uma multidão. Entenda que o milagre, ele vem das mãos de Jesus. Mas ele também nos dá a oportunidade de sermos nós a repartirmos com a multidão. E no momento que o menino colocou os pães e os peixes nas mãos de Jesus, aconteceu um milagre criativo, onde Jesus trouxe à existência uma nova realidade. Onde Jesus trouxe à existência uma realidade agora de multiplicação, ou seja, de muitos pães e muitos peixes. Entenda que nenhum fator, nenhuma circunstância é difícil demais para que Jesus não consiga trazer uma nova realidade sobre ela. Qual é a circunstância que você está vivendo que logicamente não funciona, não fecha? Eu quero te dizer, Jesus tem poder para trazer uma nova realidade sobre essa circunstância. Jesus tem poder para criar uma nova atmosfera, uma nova realidade, novas oportunidades, novas saídas, novas portas. Jesus é um Deus criativo. Então Jesus trouxe uma nova realidade, aonde tinha escassez, Jesus trouxe fartura, aonde existia falta de alimento, Jesus trouxe o alimento, aonde não havia suprimento, Jesus trouxe a abundância, aonde havia necessidade, Jesus trouxe provisão, aonde havia apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus trouxe a multiplicação. Nenhum problema é grande demais ou pequeno demais para que Jesus não possa trazer uma nova realidade. Qual que é o tamanho do seu problema? Por que você questiona tanto a Deus? Por que você tem chorado no seu quarto, em vez de clamar a Deus para que Ele possa fazer uma nova realidade nessa sua dificuldade?
Talvez a sua oração seja: Senhor, eu não consigo ver saída. Senhor, parece que está doendo só em mim. Eu não vejo uma saída, eu não vejo como as contas vão fechar, logicamente eu não consigo encontrar nada. E aí é nesse lugar que você precisa orar o seguinte: Senhor, eu não consigo ver. Aos olhos humanos, aos meus olhos, aos meus pensamentos lógicos, eu não consigo. Faça aquilo que somente o Senhor pode fazer. Que eu seja uma testemunha da sua graça e do seu poder. E aí todas as pessoas que estavam lá, sentadas, todas as multidões, as pessoas que estavam na multidão, todos os discípulos e o menino, vivenciaram e viram algo inédito, que eles nunca tinham visto antes. Eu quero te dizer que algo inédito está chegando na sua vida também. Quantos creem nisso? Então olha para essa pessoa bonita que está do seu lado e profetiza isso sobre a vida dela. Algo inédito está chegando na sua vida. A Bíblia vai dizer para nós que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então olha para essa pessoa que está do seu outro lado e diga para ela o seguinte: infinitamente mais do que você estava pensando, imaginando, é o que está chegando para você. É o que Deus vai fazer na sua vida. É o que Deus vai fazer na sua casa. É o que Deus vai fazer nessa igreja. Porque nenhuma dificuldade é grande demais para Deus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Pode agir. Deus pode agir. O cálculo de Deus é diferente. Vamos imaginar aqui que a gente está aprendendo a contar. Eles tinham 5 pães, 2 peixes. 5 mais 2 dá quanto? 7. Vocês estão bons de matemática, hein, gente? Parabéns para vocês. Dá 7. Como 7, eu posso chamar aqui de produtos. Como 7 produtos iriam alimentar 10.000 pessoas. O cálculo não fecha. Mas aí você chacoalha essa pessoa do seu lado aí mais uma vez. E diga para ela o seguinte: ainda bem que a nossa vida com Jesus não é por cálculos, mas é pela fé. Amém? É pela fé que nós vivemos. E nós viveremos e testemunharemos o milagre sobrenatural de Deus na conquista dessa faculdade de GB. Amém? Terceiro princípio: quando você entrega nas mãos de Jesus, você recebe o que você nunca teve antes. Versículo 42. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Então Deus, Ele não apenas supriu a necessidade daquele povo, como também a Bíblia diz que os discípulos recolheram 12 cestos cheios. Entenda que Jesus tem pão com fartura. Jesus não tem apenas aquilo que supre a sua necessidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então Jesus tem sempre aquilo que é abundante para nós. Após o milagre da multiplicação, sobraram 12 cestos cheios. Eu fico imaginando que Jesus, como um homem bom, cheio de amor e de compaixão, como um Deus que honra aqueles que o honram. Eu acredito, a gente não consegue saber todo o texto da história, mas eu acredito que depois Jesus, ele chega naquele menino, e ele olha para aquele menino e ele fala assim: muito obrigado porque você semeou esses 5 pães e 2 peixes. Obrigado porque você entregou aquilo que você tinha. Agora olha só, pela sua fidelidade, fica aqui com esses cestos aqui agora. O que você semeou, está recebendo aqui numa quantia multiplicada para você e para a sua casa. Eu acredito que aquele menino desfrutou de uma graça de Deus, porque Deus nunca fica devendo nada para ninguém.
Deus nunca deixa a gente com menos do que a gente tinha, pelo contrário. Toda vez que nós semeamos no reino, o Senhor multiplica. E Ele multiplicou os pães para mostrar o seu poder, para revelar para o povo que Ele é o Deus que tem poder. Mas Ele também multiplicou os pães para nos ensinar que para aqueles que estão famintos, existe pão. E Jesus é o pão da vida. Para aqueles que estão famintos, um pão que você compra na padaria não é suficiente. Não preenche o vazio da alma. Mas para você que está faminto, desesperado por algo, por uma resposta, existe aquele que é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Por isso você pode se entregar para Jesus. Por isso você pode entregar tudo que você tem para Jesus. Porque Ele é o pão que sacia a nossa fome. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: qual que é a sua expectativa? O que você pode esperar da parte de Deus? O que você precisa que Deus faça de inédito na sua vida a partir de hoje? O que você espera que Jesus faça de inédito na sua história? Nós estamos falando sobre a história de uma multidão e de um menino, e uma história sobre 5 pães e 2 peixes. Agora eu trago para os dias de hoje: o que Jesus pode fazer de inédito na sua vida, na sua história? Quais têm sido as suas lutas, os seus questionamentos, a sua fome? O que será que você tem para apresentar para Jesus hoje? Como aquele menino tinha. E meu convite para você nessa noite é simples: faça para Deus o que você nunca fez, e você verá o que você nunca viu, e você receberá o que você nunca teve antes. Mas tudo começa a partir de uma decisão. O que você precisa entregar para Jesus hoje? Qual é a realidade da sua história? Aonde você precisa de algo inédito do Senhor na sua vida? Eu quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar, e você fechar os seus olhos. Não se distraia. Mas aí no seu lugar você apresentasse a sua vida diante de Deus. Talvez você se encontre aqui nessa noite como uma multidão que precisa receber algo de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e, assim como a multidão precisa ser suprida em algo, assim como aquela multidão precisava do alimento, talvez você precise de algo do Senhor nessa noite. Talvez você se encontre aqui como aquele menino, podendo ofertar para Jesus os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Outra vez você esteja aqui como discípulos, para que vocês possam ser parceiros de Deus, para que outras pessoas sejam alimentadas. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te convidar a você fechar os seus olhos aí no seu lugar, e você fizesse uma oração ao Senhor. Senhor, é aqui que eu preciso de algo inédito, é aqui que eu preciso de uma provisão sobrenatural, é aqui que eu preciso que o Senhor entre e traga uma nova realidade sobre essa situação. Eu quero chamar o nosso time de intercessão aqui à frente. E talvez você chegou aqui hoje e você precisa de uma provisão, e você precisa entregar sua vida para Deus. Mas só o que eu preciso entregar para Jesus nessa noite
é a minha saúde. A minha saúde não está nada bom. Eu preciso de uma ação inédita de Jesus sobre a minha saúde. Eu quero te convidar, você sair do seu lugar e vir até aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, o que eu preciso é de uma ação inédita do Senhor sobre a minha vida financeira. As coisas são muito difíceis. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu preciso de uma ação inédita do Senhor sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre os meus filhos. Eu preciso de uma ação inédita do Senhor sobre a minha casa. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu preciso de uma ação inédita do Senhor sobre a minha vida profissional. Eu preciso de um emprego. As portas não se abrem, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo inédito na minha vida. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente, nós vamos orar aqui por você. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está afastado de Deus, distante de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite o Senhor está incomodando o teu coração. É tempo de você voltar para a casa do Pai. É tempo de você se reconciliar com Deus. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida hoje, trazer uma nova realidade sobre o teu coração hoje. Se você é essa pessoa, está afastada, distante de Deus, sai do seu lugar, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu nunca entreguei minha vida para Jesus, mas nessa noite eu quero ofertar o meu coração como os 5 pães e 2 peixes. Eu tentei do meu jeito, mas eu não consegui. Mas nessa noite eu quero ofertar minha vida, eu quero entregar minha vida para Jesus. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, nós vamos orar por você. Enquanto nós estivermos cantando essa canção de um Deus que faz maravilhas, de um Deus que faz milagres, esse é o mesmo Deus que pode fazer maravilhas na sua vida, na sua necessidade. Não existe problema grande ou pequeno demais para que Jesus não possa agir. Então, enquanto nós estivermos cantando essa canção, saia do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar por você.